Olá pessoal, hoje no Danilo Explica nós vamos falar de um assunto bem importante, que é o mal súbito no trânsito. E quem vai nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas é a nossa convidada Paula. Ela é enfermeira há 13 anos e está aqui para esclarecer essas dúvidas. Seja muito bem-vinda. Oi Pamela, obrigada pelo convite. Oi pessoal, espero que a gente consiga esclarecer algumas dúvidas que vocês possam levar aí para a vida de vocês e para o trânsito também. Isso mesmo. Então vamos começar a falar primeiro um pouco do conceito, né? Para o pessoal entender o que é o mal súbito. Então, o mal súbito é como se fosse uma perda, né, da nossa consciência. E essa perda dessa consciência, ela é inesperada. E é como se o paciente, a gente fala paciente, né? Mas é como se a pessoa ela tivesse uma síncope. Então ela tem um desmaio e esse desmaio está relacionado muito com alguma doença de base dela. A gente diz assim, algo de errado não está certo. Então, normalmente está relacionado a algum problema cardíaco, diabetes, estresse. Então, tem alguma doença dizendo assim, algo não está legal. E aí, como se fosse uma máquina mesmo, como se fosse um carro, né? Então, ele gera esse alerta para o nosso corpo. E aí a gente tem que, principalmente, o quê? Tratar essa base, né? E quais são as principais características, né, do mal súbito? Então, normalmente, como está caracterizado por essa doença de base, então a gente investiga aí. O paciente pode apresentar alguma tontura, algum sinal de convulsão, sudorese nas mãos, pode ter algum sinal de infarto e AVC. Então pode ter o formigamento nos membros, dor no peito, a fala fica também alterada. Então sempre está relacionada a alguma doença que deve ser investigada. Mas esses são os principais sintomas assim que a gente observa. Certo? E aproveitando então essa deixa aí do infarto e do AVC, porque às vezes ocorre, a pessoa tá lá no trânsito, no carro, e aí ela tem algum sintoma, e às vezes o pessoal não sabe, né, qual que é a diferença entre o infarto e o AVC. Você pode esclarecer pra gente? Então, em relação ao infarto e ao AVC, principalmente a gente tem que observar os sintomas de infarto, que seria a dor no peito, mas ela também está acompanhada algumas vezes com náusea, dor no estômago, dor nas costas, né? E o AVC, ele já é diferente, ele já tem essa questão do formigamento, dessa perca, né, de força, a pessoa não consegue nem segurar uma caneta. Então essa é a grande diferença. Mas se a gente for pensar que no trânsito esse mal súbito pode acontecer, sempre também lembrar que a gente tem que ter sempre uma segurança. Eu sempre que falo que o celular hoje em dia é um aliado. Então, ter o telefones do 192 e 193, que seria o 192 o SAMU e o 193 o SEAT ali pertinho, sempre com a gente, é bem importante, porque no trânsito esse mal súbito pode acontecer e a gente às vezes pode estar sozinho ou com alguém. Então, também tem que tomar cuidado isso no trânsito, porque pode acontecer com qualquer pessoa, né? Sim. E hoje em dia a gente tem visto, né, que está sendo comum acontecer esse mal súbito, né? Por que isso está sendo, né, está tão ocorrendo, né, diretamente? E principalmente com o estilo de vida. Então, hoje a gente está muito acelerado mesmo, né? Então, é o estilo de vida, é a questão de hábitos saudáveis, é a alimentação, é o estresse, é o sedentarismo, desde a ingesta hídrica de água. Então a gente tá aí sem manutenção preventiva. É como se fosse um carro, né? Então o carro precisa de manutenção preventiva para ele não falhar. O nosso corpo é igual. Então a gente precisa fazer essa manutenção preventiva para que isso não aconteça. Né? Porque assim, a gente sabe que, né, tem motoristas que ficam o dia inteiro, né, no carro, caminhoneiro, né, Uber, né? Às vezes até no trânsito, né? Nas grandes cidades, fica ali muito tempo, então tem o estresse, acaba até às vezes não conseguindo se cuidar, né? Então a gente também tem que, essas pessoas que têm
esse dia a dia direto dentro do carro, tem que começar a olhar também um pouquinho para dentro assim e ver se tá tudo certo, se tem que fazer um check-up, algo nesse sentido, né? Com certeza. Então, a gente tem que pensar que a gente é uma máquina também. Então, a gente precisa estar ali mantendo o quê? Essa rotina. Então, as pessoas que trabalham no trânsito, às vezes chega a ser estressante. Então, esse estresse, se às vezes a pessoa teve um mal súbito pelo estresse, às vezes não tem nenhuma doença de base. Então, às vezes pode ser por essa rotina, né, de estresse. Então, tomar cuidado. A gente também sabe que os números são muito grandes com pacientes falecendo por problemas cardíacos, né? Então, o ambiente ali, a pessoa que tem problemas de hipertensão, problemas com colesterol, enfim, tem que ficar mais atento à prevenção. Né? Sim. E agora que a gente estava falando ali, né, dos canais de atendimento. Por exemplo, ocorre que eu tô lá, né, no trânsito, me senti mal. O que eu devo fazer primeiramente, né? Então nós temos dois telefones bem importantes, né? Que é o 192, que é o SAMU, e o 193, que é o SIAT. A gente tem que também saber a diferença entre eles. Então, quando acontece um acidente de trânsito, que a gente tem feridos, a gente liga para o SIAT, 193. Porque eles vão ter as ferramentas, além do cuidado com o paciente, eles vão ter. Mas a questão das ferramentas, se acontecer algum acidente com um trauma mais importante. E o SAMU também vem contribuir quando a gente tem outros problemas ali, às vezes, mais clínico que a gente diz, né? Então, essa é a grande diferença entre os dois canais de atendimento. E o primeiro atendimento, se a gente for pensar no trânsito, é pensar em se acontecer comigo, hoje eu estou dirigindo, não estou me sentindo bem, estou me sentindo tonta, então para o carro, coloca o alerta para o carro e se a gente está sozinha, a gente vai tentar pedir ajuda ou pelo celular ou alguém ao nosso redor. Mas também tem que pensar nessa segurança ao nosso redor. Se a gente está acompanhado com alguém, é mais fácil, né? Porque já vai checar essa segurança ao redor do carro para que a gente não cause mais algum acidente. Sim. Porque se eu não levo segurança para mim, imagina como que eu não posso estar gerando outro acidente de trânsito, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa primeira checagem que a gente diz. Certo. Aproveitando, né, essa deixa aí. Às vezes pode acontecer, né, se eu tiver alguém do meu lado e tal, por exemplo, passei mal. Mas tem alguma dica que você pode dar a respeito, né, de fazer alguma respiração, alguma coisa assim, algum atendimento? Sim. Então, a gente pode salvar vidas, né? Se a gente souber fazer uma boa compressão cardíaca, que a gente diz, né? Que é na hora da massagem. Então, quando ocorre uma parada, a gente também tem que saber como se a pessoa está parada ou não, né? Mas a gente tem que observar primeiramente, a nomenclatura mudou em relação a gente atender esse primeiro paciente. Então, a gente precisa primeiro, o C, que é checar, né? E observar, fazer essa checagem também de pulso, ver se a pessoa está respirando, checar o local de segurança, como eu falei. Às vezes a gente pode estar ocasionando mais um acidente se a gente não checar esse local. E a gente já começar com as compressões cardíacas, né? Então, a gente fazer a massagem, que hoje é 100 por 120. Então, a gente fazer a massagem torácica ali de maneira efetiva para ser mais responsiva. Depois a gente vai ver o A, que é as vias aéreas, para ver se a pessoa está respirando. Depois a gente vê com B, que é uma boa ventilação. Então, se vem nesse momento que a gente já acionou o SAMU ou já acionou o SIAT, vai ter alguém ali já falando o que a gente tem que fazer. E aí depois vem ali o C com a checagem, o A vias aéreas, o B uma boa ventilação. E aí vai ser quando a pessoa já vai fazer ali 30 compressões para 2 ventilações. E o final, que é o D, que é o desfibrilador. E já vem o pessoal do atendimento tá fazendo esse atendimento. E a gente pode salvar essa vida. Por quê? 4 minutos que a pessoa fica sem oxigênio pode já estar gerando lesão cerebral
em 10 minutos a morte cerebral. Então é muito importante, essa compressão é bem importante para a gente salvar a vida dessas pessoas. Digamos que esse assunto, ele entra que é importante a gente saber pelo menos, né? Isso ele já vai ajudar a salvar a vida de alguém, né? De um amigo, de um parente, de alguma pessoa que esteja perto da gente, até chegar ao atendimento correto, né? Então eu acho que se a gente aprender um pouquinho, né? Um pouquinho que a gente tire, né, desse tema, a gente pode salvar, né, vidas, né? Sim, sim. E a gente sabe que hoje acidentes de trânsito estão cada vez mais frequentes. E a gente prevenir eles é o primordial. Eu sempre falo que prevenção é o melhor remédio. Então a gente tem que prevenir na gente, em cuidar da nossa vida, estilo de vida melhor, uma rotina melhor, cuidar, fazer uma atividade física. Se tem algo de errado, vamos lá, vamos investigar, vamos fazer um checklist aí, vamos fazer aí o que não tá legal, né? O que tá acontecendo comigo. Então, vamos procurar um médico, vamos procurar ajuda para que não evitar um acidente, um acidente, né? Então, hoje a questão as pessoas usam muitas drogas, dependência, né? O álcool. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a hora que a gente para de não cuidar da gente, também a gente tá podendo ocasionar algum acidente para outra pessoa. Sim. Então tá bom, gente. Eu espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. Muito obrigada, Paula, por nos ajudar a esclarecer essas dúvidas sobre o mal súbito. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite, né? Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas para vocês, que vocês consigam levar tanto para a vida quanto para o trânsito, né? Certo. Gente, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Siga, compartilhe nossas redes sociais e até o próximo Danilo Explica.